Muito bom dia a todos que nos ouvem neste momento. Estamos aqui no escritório da doutora Gisele e a gente quer abordar um assunto aqui que eu acho de extrema importância, tirar umas dúvidas aqui em relação, doutora, a como que funciona, na verdade, um processo judicial. Porque eu sei que às vezes a expectativa do trabalhador é muito grande quando você vai adentrar com um processo e às vezes ele imagina que isso é uma coisa assim, é uma demanda rápida, né? Mas eu sei que a gente sabe que tem alguns passos que ocorrem e a gente gostaria de explicar isso para o trabalhador. É verdade. A gente tem que entender que um processo judicial é uma coisa muito séria. Para a gente demandar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar documentação suficiente para demonstrar a tese que nós estamos levando. Então existe uma fase pré-processual, que você, como dirigente sindical, está bem acostumado com ela, que nos traz a demanda do trabalhador. Ao nos trazer a demanda, a gente te orienta, olha, solicite tais documentos. Esses documentos chegando, a gente vai estudar os documentos, ver se precisa completar alguma coisa e ver se diante daquela documentação, o trabalhador tem direito àquilo que ele tem pleiteado. Feito isso, a gente faz a demanda. Proposta demanda inicial, ela é distribuída para qualquer um dos juízes daquele tribunal. Esse juiz vai intimar o réu, no caso aí o correio, para manifestar sobre aquela petição que fizemos e trazer a documentação que ele entender pertinente da tese dele. Feito isso, o juiz vai instruir o processo. Instruir o processo significa o seguinte: vocês querem fazer prova pericial? Querem fazer oitiva de testemunhas? Então isso não é rápido. Isso depende de um prazo, tudo tem um prazo dentro dos códigos de processo e da CLT que precisam ser respeitados. Lembrando que o Correio tem os privilégios da União. O que significa isso? Significa que o prazo para o Correio é sempre em dobro daquele que seria para uma empresa privada. Então aquele prazo que está lá na CLT, aquele prazo que está lá no CPC, para o Correio ele é em dobro. Passada essa etapa de instrução processual, o juiz vai estudar toda a demanda e vai dar uma sentença. Quando a sentença é publicada, começa a correr o prazo para os embargos de declaração. O que é isso? Às vezes a sentença não abordou tudo o que a gente pediu na inicial. Às vezes não abordou tudo o que o Correio defendeu na contestação. Então a gente tem que dizer ao juiz, olha, ficou uma omissão, essa decisão está um pouco contraditória com as provas, com a oitiva das testemunhas, com as provas documentais, com a prova pericial. E o juiz então vai trazer um clareamento na decisão dele, vai completar a decisão dele. Passado isso, vamos para o tribunal com recurso ordinário, isso na Justiça do Trabalho. O procedimento da Justiça Comum, lá no fórum, é o mesmo. Também é só que lá chama apelação, ao invés de chamar RO. O tribunal, depois que recebe o processo, veja, o juiz recebe o RO, chama a outra parte para fazer contrarrazões, manda para o tribunal. O RO é recurso ordinário? Ordinário, isso, da sentença. Certo. A outra parte é chamada para fazer as contrarrazões, vai para o tribunal. Lá no tribunal é marcado uma sessão de julgamento. O relator, o desembargador, vai estudar o processo e vai propor um voto para os seus companheiros. Os demais desembargadores que compõem a turma, são 3. Eles vão ter uma sessão de julgamento em que os advogados são intimados e podem fazer sustentação oral. É aquilo que vê-se muito nos filmes, coloca aquela toga. Isso no tribunal. No tribunal. Fazemos ali a sustentação oral ou não, é uma opção. O advogado vai analisar diante do processo se aquele processo é polêmico e precisa de uma sustentação oral ou tem algum ponto específico que ele queira destacar. Ali é proferido um voto. Esse voto é analisado pelos demais desembargadores e é proferido um acórdão, que é a decisão dos 3 desembargadores. Então esse tribunal ele é formado de quê? É das varas ou das turmas que compõem esse tribunal. Isso. Juiz é lá na vara, no início. Quando vai para o tribunal, é desembargador. E eles julgam de 3, a cada turma tem 3 desembargadores. O presidente do tribunal, mais os as turmas, e as turmas têm 3. Aí quando isso vai para o TST, eles deixam de ser chamados de desembargadores e se chamam ministros. Esse tribunal a gente é a mesma coisa de a gente chamar que seria a terceira instância, porque você tem a primeira
como você falou, que é a inicial, Isso, né? isso. Depois vem a segunda. O tribunal, a segunda. Segunda. O TST não é uma terceira Não é instância, terceira. é uma instância superior. Ah, tá. Mas você está correto em dizer Que o você juiz é a poderia primeira instância, dessa- segunda instância e instância superior. Que é o dessas TST. decisões aqui, elas podem ser ou não reformadas aqui no tribunal. Exatamente, É isso, exatamente. né? Às vezes parcialmente reformada, às vezes totalmente reformada. Né? Depois isso vai para o TST, também um prazo para uma parte propor recurso, prazo para outra parte fazer contra-razões. Lá são também lá são turmas. No TST também são E turmas, aí, igual ao quando Tribunal Regional. Quando você recorre lá para o superior, no caso, cairia lá em qualquer das Isso, a das distribuição é turmas. livre. Livre. Chega Salvo lá na- algumas exceções, mas é livre. vamos lá, segunda turma. Isso. Aí ele vai. Quantos processos que teriam no caso do Tribunal Superior? Aqui nós falamos em 3. Lá também são três. Pode haver a decisão monocrática, que é só do ministro. Se for uma decisão monocrática, cabe o recurso para a turma, ou pode haver uma decisão direto da turma. Certo. A turma decidiu, ainda cabe um outro recurso para a sessão de dissídios individuais. Veja, são várias turmas, não são? Sim. Uma turma pode estar decidindo de um jeito, e sobre aquele mesmíssimo tema, outra turma está decidindo de outro jeito. forma. Você quer um exemplo claro da realidade do Correio? O AADC, a acumulação dele com a periculosidade. Sim. Havia turma que dizia sim, 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 tem que acumular, e tinha uma que dizia não, não pode acumular. Então o Correio pegava a decisão dessa turma e fazia recurso destas aqui. Se o trabalhador caiu nessa turma o processo dele, ele pegava a decisão de uma outra turma para levar para a sessão de dissídio. Foi um volume tão grande de processo lá do Brasil todo que em algum momento o tribunal decidiu fazer um incidente de recurso repetitivo. Fazer o seguinte, olha, paralisa todas essas demandas aí. Nós vamos pegar um processo só, vamos decidir nele e vamos utilizar essa decisão para ser aplicada como padrão de julgamento. Não é automático, não é que decidiu o IRR, todo mundo já está com decisão. Não, tem que ser aplicado individualmente em cada processo. Mas você já tem um padrão estabelecido, para não ficar essa variação. E depois do TST ainda tem recurso? Veja, no TST você tem a decisão monocrática, decisão turmária, sessão de dissídios individuais e depois lá para o STF se tiver matéria constitucional. Então é por isso que às vezes um processo é bem demorado. Começou no juiz, fez toda a instrução, teve recurso, passou pelo tribunal, sustentação oral, veio para o TST, passou pelo ministro, pela turma, pela sessão de dissídios, depois foi para o Supremo Tribunal. Terminou? Não. Terminou a primeira etapa, que é a fase que a gente chama de conhecimento.